Vamos lá então, dando continuidade ao nosso artigo 5º. Falamos aqui então da estrutura dos tratados e convenções internacionais. Via de regra, eles possuem um status de lei ordinária. Em alguns momentos eles podem ser supralegal, quando eles falam de direitos humanos e que não tiveram aprovação dentro do rito de emendas constitucionais. E a regra do artigo 5º, parágrafo 3º, que inclusive foi uma mudança dada pela emenda constitucional número 45, né, de 2004, que estabelece que o rito, caso seja um tratado sobre direitos humanos, votado pelo rito de emenda constitucional de 3/5 em 2 turnos, terá o status de Constituição. E ainda se você observar os parágrafos do artigo 5º, ele fala para nós que o Brasil se submete a uma jurisdição de tribunal penal internacional a cuja criação tenha manifestado a adesão. Se você observar com muita atenção, essa regrinha do artigo 5º é a regrinha do parágrafo 4º. Então anote aí. O parágrafo 4º que foi introduzido pela emenda constitucional, também de 45, ele traz essa regra para nós. Então, são 4 parágrafos que o artigo 4º tem, tá certo? Nesses parágrafos, se você observar, você está com o seu material impresso aí, né? Então, vou completar aqui. No parágrafo 1º do artigo 5º, ele fala que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Observe que ele não fala de vigência, ele fala aplicação, tá? Então, definiu direitos e garantias fundamentais, vou automaticamente dizer que ela tem aplicação imediata. O parágrafo 2º, ele fala que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros. Então, a gente já viu isso na parte teórica. O 3º, que é a regrinha dos 3/5 aprovados em 2 turnos pelas 2 casas, nós acabamos de estabelecer. E o parágrafo 4º, que é este que nós estamos expondo, que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Tá certo? Feitas essas observações, venha comigo, por gentileza, em outras para que a gente possa ir para o caput do artigo 5º. Então eu convido você agora a olhar o caput do artigo 5º. É isso mesmo. Logo de cara, quando você começa a ler o artigo 5º, o que você observa no caput, né, na cabeça? Caput é cabeça. Ele coloca assim para nós, ó, primeiramente, os direitos individuais são uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Você lembra? Cláusula pétrea é aquilo que não pode ser alterado. Tome muito cuidado, porque eu estou falando de direitos individuais e eu não estou falando de direitos coletivos. Só os individuais possuem essa proteção de cláusula pétrea. E eles não estão só no artigo 5º. É muito importante que você saiba que direitos individuais não estão presentes apenas no artigo 5º. Os direitos individuais, eles podem ser encontrados ao longo da nossa leitura pela Constituição. Agora, quando eu começo a ler o artigo 5º da Constituição, esse artigo 5º ele forma alguns grupos. Se você perceber, o que eu coloquei em negrito aqui é a famosa sigla que eu ensino a vocês do LIVPROS, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. L, Li, Vi. Tô sem mouse hoje, mas tudo bem. LIVPROS. Nossa, ficou horrível. Mas é um PROS aqui, tá? Ó. Isso daqui é um P. LIVPROS. Então é uma sigla para você saber quais são os grupos estampados logo de cara. Então olha o que eu tenho ali. L de liberdade, I de igualdade, V de vida, liberdade, igualdade, vida, PRO de propriedade e S de segurança. LIVPROS, liberdade, igualdade, vida, propriedade e segurança. Liberdade, igualdade, vida, propriedade e segurança.
provas de concurso têm cobrado esses direitos de forma expressa no caput do artigo 5º. E você sempre vai ter em mente que esse artigo 5º, quando eu leio o caput, ele na realidade está me apresentando grupos de direitos individuais. Eu posso ter direitos relacionados então à liberdade, à igualdade, à vida, à propriedade ou segurança. E ainda na leitura do artigo 5º, numa visão bem ampla, né, no caput, observe que essa lei ela não é só aplicada aos brasileiros. Quando você observa aí no caput do artigo 5º, ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O que eu quero chamar a sua atenção é que quando ele fala brasileiros, ele não especifica qual é o brasileiro, ele é genérico, ele não fala é assegurado aos brasileiros natos. Assim como ele não fala é assegurado aos brasileiros naturalizados. Ele usa brasileiros de uma forma ampla, genérica. Então, tanto faz se é brasileiro nato ou naturalizado. Peço para que você tome muito cuidado, porque às vezes a gente olha para isso de uma forma tão simples e na hora da prova, os caras colocam lá brasileiro nato. Se ele coloca nato, ele está especificando, então automaticamente eu estou excluindo o naturalizado, né? Aí tem gente que fala assim, Alex, mas eu não posso classificar o naturalizado como estrangeiro. Não, brasileiro naturalizado não é estrangeiro. Tudo bem? Então, gravou aí? Brasileiros e automaticamente nós trabalhamos com os estrangeiros. Observe que ele também utiliza a expressão residência. Ele não usa a expressão domiciliado, tá? Então, se estiver em solo brasileiro, vai receber essa proteção. Então, brasileiros, qualquer distinção, garantir aos brasileiros estrangeiros residentes no país. Então, quando você usa a expressão residentes, significa onde você é encontrado. Automaticamente, quando eu vou peticionar, né, se você já viu uma petição jurídica, a gente coloca assim, ó, Alex Paixão Zavitoski, vírgula, residente e domiciliado. Porque a expressão da palavra residente é onde ele é encontrado. E domicílio é onde eu tenho meu ânimo definitivo. Então eu posso ter várias residências. Eu posso ser encontrado em vários lugares, certo? Diferentemente de domicílio. Tudo bem? Feitas essas observações, vamos então observar que logo no artigo 5º, no caput, eu coloquei aqui inciso 1, mas a gente pode fazer essa leitura do caput do artigo 5º, ele fala sobre uma isonomia, né? Todos são iguais perante a lei. Eu tenho que tomar muito cuidado porque já vi provas cobrando o que significa isonomia formal, porque isonomia, princípio da isonomia é princípio da igualdade. Vamos notar isso? O princípio da isonomia é igualdade. Então eu tenho aqui uma isonomia formal e eu tenho também uma isonomia material, tá certo? Então eu sei aqui o que é uma isonomia formal e eu sei também o que é uma isonomia material. A expressão isonomia formal ela significa que todos poderão igualmente buscar os direitos expressos na lei, certo? Todos podem buscar o que está na lei. Então eu tenho uma igualdade formal, está lá expresso na lei. Agora, materialmente, é você colocar na prática. E na filosofia de Montesquieu, ele fala assim, olha, para que haja uma isonomia, uma igualdade, eu devo tratar os desiguais no limite da sua desigualdade. Isso a gente utiliza lá em direito tributário. Quem ganha mais, contribui com mais. Não é? Quando você recebe na sua folha de pagamento, quem ganha até, exemplo, acho que hoje é R$ 1.500, R$ 1.600, não paga imposto de renda. Acima disso, paga imposto de renda. Então, o princípio ele tem esse quesito, né? Tratar iguais os iguais e tratar de forma desiguais os desiguais. Não adianta eu falar em igualdade, porque nós sabemos que nós não estamos na mesma igualdade. Nós temos diferenças sociais,
nós temos, infelizmente, diferenças e preconceitos raciais, estéticos, de orientação sexual. Então, quando você trabalha com nível de desigualdade, existem o que nós chamamos de ações afirmativas. Então, toda vez que você fala de cotas, toda vez que você fala de, enfim, de ações sociais, são ações afirmativas. Muitas vezes as pessoas perguntam, você é a favor das cotas? Não quero saber se você é a favor ou não. Você precisa entender qual o objetivo da cota. Ela não resolve o problema. Ela, na realidade, tenta, né, consertar um problema do passado, né, de exclusão, de não tratar as pessoas de forma iguais, não dar acesso à educação, à saúde, a uma moradia digna. Então, tem que consertar um erro do passado. No nosso caso, quando você fala de cotas raciais para negros, você tenta consertar um erro do passado de exclusão dessas pessoas, tá? Então, isonomia formal é aquela garantida na lei. Isonomia material é aquela que acontece na prática, quando você trata os desiguais na medida da sua desigualdade e os iguais de forma iguais. Tudo bem? Se eu entendi então o conceito, eu vou então observar que o princípio da igualdade logo de cara, igualdade perante a lei e igualdade na lei. Quando eu me expresso dizendo igualdade perante a lei, direciono o aplicador da lei para que se aplique sem fazer distinção uma isonomia formal. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Agora, a diferença de igualdade na lei direciona o legislador a não fazer distinções entre as pessoas no momento de se elaborar uma lei, tá? Então, igualdade perante a lei se aplica a todos sem distinção. Igualdade na lei, eu vou direcionar esse legislador a não fazer distinção. Pouco conceito aqui, isso é pouco importante para nós. Mais introdução aí que você precisa ter em mente. Observe agora que no artigo 5º, inciso 2, nós falaremos sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele é importante porque ele é uma introdução em direito constitucional e nós precisaremos dele também em direito administrativo. Quando eu estudo o artigo 37, que eu apresento os princípios expresso a você, lá eu falo assim, gente, princípios que regem a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acontece que toda vez que eu utilizo a expressão legalidade, eu preciso olhar sobre dois ângulos. O que é legalidade para o particular e o que vem a ser legalidade para a administração pública. Quando eu uso a expressão legalidade para o particular, significa que eu e você, nós que somos particulares, nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, desde que não seja proibido por lei. O princípio da legalidade significa o que não é proibido por lei, eu posso fazer. Eu posso, nesse exato momento, estacionar o meu carro na frente aqui do meu condomínio, porque não tem nenhuma placa me proibindo, não tem nenhuma faixa amarela. Então perceba que eu posso fazer tudo aquilo que não me é proibido. Agora, o princípio da legalidade para a administração pública vai ao encontro daquilo que nós estabelecemos lá naquele vídeo inicial sobre as funções típicas do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E quando eu expliquei o Poder Executivo, eu brinquei dizendo o seguinte, gente, o Poder Executivo ele não tem que fazer o que é bom para o povo. O Poder Executivo ele tem que fazer o que está na lei. E isso é louco, né? Mas por quê? Porque isso é decorrência do princípio da legalidade. Eu faço tudo aquilo que a lei não proíbe. Princípio da legalidade. Você, enquanto administrador, tem que fazer apenas o que está na lei. E é por esse motivo que a gente vê vários poderes sofrendo crime de responsabilidade. Porque roubou? Porque fraudou? Não, porque não respeitou o que estava na lei. Tá certo? Então, grave isso. O princípio da legalidade para o administrador só faz aquilo que a lei autoriza. Tudo bem? O próximo princípio estabelecido
é o do pensamento, né? É livre a manifestação do pensamento, mas o anonimato é vedado. Observe que eu estou falando de um princípio do artigo 5º, inciso 4º. Gente, a liberdade de expressão ela é garantida na Constituição. Nós vivemos num país democrático, né? A ponto das pessoas pedirem a ditadura militar novamente, quando teve a greve agora recentemente dos caminhoneiros. Mas, enfim, para quem sabe o valor da democracia, manifestação do pensamento é isso. Só que eu também vedo o anonimato. Você se recorda que quando eu gravei a introdução, eu disse que nenhum direito é absoluto? Nenhum direito é absoluto. Tá? Mas eu tenho algumas regras que são basilares. Então veja bem, você já deve ter escutado falar da denúncia anônima, não é? Olha, denuncie se você sabe dessa informação e os seus dados serão resguardados. Então, o anonimato ele é vedado para que as pessoas não saiam por aí colocando informação e a gente não tenha acesso a fontes dessa informação. Agora, tudo pode ser relativizado. Então, quando eu falo que é livre a manifestação do pensamento, eu não posso, nesse exato momento, fazer um símbolo do nazismo, como eu já disse a vocês, e sair aí propagando a importância do nazismo para a evolução do ser humano. Por quê? Porque isso é crime, é tipificado. Então não é qualquer manifestação de pensamento que eu posso dizer. Recentemente saiu uma decisão do STF de um padre muito conhecido, o nome dele é Padre Jonas Habib. Na renovação carismática, no meio católico, ele é muito conhecido. E ele foi processado, porque quando ele está propagando a fé dele, que é a fé católica, ele acaba negando, tem um nome, eu não lembro agora o nome, protestantismo, alguma coisa, não lembro agora, vou falar besteira. Você nega outras religiões. Isso seria um preconceito, uma incitação ao ódio, né? E o STF diz o seguinte, olha, se ele está propagando a religião dele dentro do recinto dele, ele pode negar a prática de outras atividades religiosas, sem com que isso configure desrespeito ou preconceito. Percebeu? Então, a liberdade de pensamento, ela encontra respaldo, mas ao mesmo tempo, ela encontra uma garantia prevista na nossa Constituição. Feito isso, para finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre... Não, eu vou deixar no próximo vídeo. Até porque esse assunto aqui, sigilo bancário e fiscal, ele é extremamente importante. E vai precisar de mais do que 3 minutos. Beijo no coração. Nosso próximo... Valeu!